Você entende o que significa enriquecer uma mistura reagente? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou explicar. Vou começar aqui colocando a reação de combustão do metano, que é a que a gente já vem estudando, tá? Então, é metano em ar padrão, CH4O2, 3,76 de N2. Vou balancear essa reação química aqui. Então, fica um carbono para um carbono do CH4, duas águas para 2 hidrogênios, para 4 hidrogênios do CH4, mais 7,52 N2. Bom, perceba que essa é a mistura ou proporção estequiométrica, né? Ou seja, ela está exatamente na condição na qual todo carbono vai ser oxidado para CO2 e todo o hidrogênio vai ser oxidado para água. Agora a pergunta, sempre é assim? Quer dizer, sempre que queima é nessa proporção? A resposta é não, né? Você deve saber qual que é a proporção que você está queimando essa determinada mistura reagente. Então a primeira variável de mistura, é a razão massa ar combustível. Ela na verdade é a razão da massa de ar sobre a massa de combustível que está queimando uma determinada mistura reagente. Por exemplo, né, a razão ar combustível, e aí o subíndice S, esse subíndice S significa estequiométrica. A razão ar combustível estequiométrica do metano em ar padrão, ela é a massa do ar nas condições estequiométricas, que é 2 mols vezes 2 mols de oxigênio vezes 16, que é a massa molar do oxigênio, mais 3,76 vezes 2 átomos de nitrogênio mais 14, que é a massa molar do nitrogênio, sobre 1 vezes 12, massa molar do carbono, mais 4 vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio. Isso aqui dá resultado é 17,1. 17,1 o quê? Quilogramas de ar para cada quilograma de CH4 queimado. Agora veja a diferença. Se eu faço exatamente a mesma conta, razão ar combustível para o hidrogênio, vou colocar aqui a reação estequiométrica do hidrogênio, que é hidrogênio mais O2 em combustão só em oxigênio. Tá? Hidrogênio mais O2 resulta em água, meio de O2 resulta em água. Essa razão vai dar 8, da mesma forma. Essa razão vai dar 8. Agora perceba a diferença. Se essa razão aqui dá 8, como é que eu vou caracterizar diferentes misturas reagentes? Se uma razão para o hidrogênio dá 8, a razão para outro hidrocarboneto, para um hidrocarboneto como o CH4, dá 17,1. De maneira geral, para hidrocarbonetos, essa razão ar combustível é em torno de 16 a 17. Então, para corrigir esse problema, surge uma nova variável de mistura chamada razão de equivalência. Vamos dar uma olhada um pouco nela. Então, a razão de equivalência é a letra Φ que a gente usa para a razão de equivalência. Então, ela é a razão ar combustível estequiométrica sobre a razão ar combustível real de operação. Uma espécie de normalização da razão ar combustível. Sempre, para qualquer mistura, se for queimar nas condições estequiométricas, a razão de equivalência vai dar 1. Vou calcular aqui para o mesmo processo de combustão de queima de CH4, né? Então veja, por exemplo, ao invés do índice estequiométrico 2 mols de oxigênio para 4 mols de oxigênio, isso vai dar o dobro da quantidade de ar. Vamos calcular a razão de equivalência para essa mistura. Estou queimando aqui com 100% mais ar. Isso significa então que a razão de equivalência dá 0,5. Se fosse queimar com a mistura exatamente na mistura estequiométrica, a razão de equivalência então vai dar 1, tá? Isso aqui eu estou colocando ali. Em resumo, tá? Razão de equivalência igual a 1, mistura estequiométrica. Razão de equivalência menor que 1, a mistura ela tem excesso de ar, ou seja, tem muito mais ar para queimar a mistura do que a condição estequiométrica. E a razão de equivalência maior que 1 é uma mistura rica em combustível. E aí que tá o que eu queria mostrar para vocês. Quando se está dizendo para enriquecer o combustível, ou seja, na verdade está dizendo para mudar a mistura estequiométrica, né? As razões para isso a gente vai entender depois. A gente vai entender que isso aumenta, em algumas condições aumenta a temperatura, inclusive aumenta a velocidade de combustão. A gente vai estudar um pouquinho depois. A última variável de mistura ela é chamada excesso de ar. Então o excesso de ar ela é 1 menos φ sobre φ. Então, para φ igual a 1, excesso de ar é igual a 0, né? Não tem sentido ter excesso de ar, φ igual a 1. Agora, φ igual a 0,5, excesso de ar é 1, menos 0,5 sobre 0,5, isso aqui é 100%. Tá? Então, é uma variável que mede
que mede o excesso de ar de fato, né? Φ igual a 0,75, por exemplo, o excesso de ar é 1 menos 0,75 sobre 0,75, que é 33%, tá? A gente pode construir uns gráficos só para ordenar razão de equivalência, a mistura ar-combustível e o excesso de ar, tá? Então, para a razão de equivalência igual a 1, o excesso de ar é igual a 0. E, por exemplo, a razão ar-combustível é a razão estequiométrica. Para razões de equivalência 0,5, isso para qualquer mistura, o excesso de ar vai ser sempre 100%, isso para qualquer mistura, qualquer combustível. Razão 0,75, excesso de ar vai ser 30% para qualquer mistura, qualquer combustível. Agora, por exemplo, agora a razão ar-combustível ela já muda para cada combustível, então para o hidrogênio em oxigênio, a razão ar-combustível para a razão de equivalência igual a 1 é igual a 8. Se tem 100% de excesso de ar, a razão ar-combustível já é 16.